Eu não falei para você que era só 1 minuto e meio? Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Seu relógio não está errado não, viu? Esse é o novo horário do Brasil Urgente, todos os dias, a partir das 4h15 da tarde, aqui para Campinas e região. As principais notícias chegando um pouquinho mais cedo na tela da Band. Daqui a pouquinho às 5 tem o da Atena para todo o Brasil. Vamos ver como é que está a situação das estradas nesse momento. Segunda-feira, o pessoal já voltou para casa, a maioria já está de volta aqui em Campinas. A gente vê aqui o sistema agora. Chove em São Paulo, hein? Olha que surpreendente, quilômetro 13 da rodovia Anhanguera, chove na capital paulista. Ali no quilômetro 17 a câmera está até fora do ar por causa dessa condição de chuva. Muita gente voltou para casa nesse final de semana, um movimento intenso aqui nas rodovias da nossa região. Região de Jundiaí também choveu agora há pouco, ali no entroncamento da Bandeirantes com a Anhanguera, no quilômetro 47 da Bandeirantes. Nesse momento a situação está um pouco tranquila. A gente vê o 103 aqui em Campinas, tranquila lá, né? Porque aqui o fluxo está mais intenso. Os carros que estão vindo em nossa direção seguem sentido interior pela rodovia Anhanguera, fluxo um pouquinho mais intenso. Aí o 106 na divisa entre Campinas e Sumaré, ali na altura do Matão. Trânsito também fluindo já com um pouquinho mais de intensidade. Quilômetro 26 na chegada a Perus, na rodovia Anhanguera, o trânsito fluindo tranquilamente. Não há chuva na região de Perus, apesar da chuva na chegada à capital paulista. Em Jundiaí chove. Olha só que curiosidade, como o tempo é maluco, né? Chove nesse momento, inclusive, na região de Jundiaí. Olha, foi um movimento bastante tranquilo nas estradas aqui na nossa região, especialmente na volta para casa, nesse primeiro dia útil, de fato, de 2015, na primeira segunda-feira de 2015. Tanto é que pelo sistema Anhanguera Bandeirantes circularam entre a 0 hora da sexta-feira, o dia 26 de dezembro, e a meia-noite do dia 1º, mais de 900 mil veículos. Entre a chegada e a saída da capital paulista, 995 mil veículos. Nesse período foram registrados 78 acidentes, com 46 feridos e uma morte. A expectativa da concessionária era de cerca de 990 mil veículos, um número um pouquinho acima do que foi registrado de fato, mas ainda assim um fluxo relativamente baixo. O pessoal se concentrou bastante, não se concentrou, aliás, na chegada à capital paulista e na chegada aqui ao interior de São Paulo. Por isso nós não tivemos, pelo menos aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, grandes problemas. É claro, quem saiu do litoral encontrou aí quase 20 quilômetros de congestionamento no sistema Anchieta Imigrantes. Trânsito parado, inclusive você acompanhou aqui na tela da Band as informações. Nas rodovias do litoral não tem muito jeito, né? Todo mundo acaba saindo de uma vez e acaba complicando bastante o trânsito. A gente viu chuva na região de Jundiaí, chuva na região de São Paulo. Como é que está o tempo aqui em Campinas, hein? Vamos ver como é que está a situação do tempo aqui na nossa cidade nesse momento. Você que ligou a TV agora, você não está errado não. O Brasil Urgente para Campinas e região está começando mais cedo, viu? A partir das 4h15 da tarde. Céu de Campinas nesse momento, ali na divisa com Valinhos, um pouquinho nublado já, hein? Fez sol durante toda a manhã, o começo da tarde também. Nesse momento, o céu começa a ficar um pouco mais nublado. Possivelmente a chuva que está lá na região de Jundiaí está vindo para cá. E tomara, viu? Porque tá um calor que eu vou te contar. Você sai no sol, você derrete praticamente, né? Haja calor e haja umidade baixa também, viu? De acordo com o CEPAGRI da Unicamp, nós temos nesse momento 31 graus, a umidade relativa do ar em 53,2%. É uma situação razoável até, viu? Tá dando para encarar o tempo hoje, principalmente a umidade do ar. A umidade está um pouco mais alta, choveu durante o fim de semana praticamente todo aqui na nossa região. E olha, nessa segunda-feira o tempo continuará nublado com curtos períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuva que podem ser fortes. Chuvas de verão, né? Sempre no fim do dia. Terça-feira também segue com muitas nuvens durante o dia, com curtos períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia. E essa situação de sol fez com que o Cantareira baixasse, mais uma vez. Nesse momento, 7% é o nível do reservatório do Cantareira. A situação ainda chama bastante atenção. Cantareira que vinha registrando boas notícias, subia com a chuva, agora já não mais, viu? Tá caindo gradativamente. O pessoal acha que ver a chuva vai resolver o problema. Tome cuidado, porque isso ainda não é o suficiente. Tanto é que o racionamento de água em Valinhos voltou a ser realizado. A medida havia sido suspensa para não afetar os moradores durante os preparativos para as festas de fim de ano. Agora, o rodízio deve continuar na cidade pelo menos até o segundo semestre desse ano, segundo semestre de 2015. Quem foi lá foi a Fernanda Marion. Aqui na tela tem todos os detalhes para você, pode rodar. 2015 herdou problemas do ano passado. E logo no primeiro dia útil, os moradores de Valinhos voltaram a conviver com o rodízio no abastecimento de água.
Os cortes foram interrompidos durante o período de festas. E por aqui, as pessoas já se habituaram com a medida, que tem como objetivo a economia do recurso hídrico. Tem que continuar ainda, né? Porque as chuvas que vieram aí, acho que não abasteceu ainda totalmente o que tinha que ser abastecido para a cidade. O cenário mudou na lagoa da cidade. Há alguns meses era possível ver o fundo do reservatório, mas isso não quer dizer que o problema acabou. Choveu 25% a menos do que o esperado para o mês de dezembro. Por isso, o racionamento foi retomado. A cidade foi dividida em 4 áreas e o centro. 2 vezes por semana, o corte no abastecimento é feito das 10 da manhã até as 4 horas da manhã do dia seguinte. O rodízio de água na cidade deve continuar até o segundo semestre deste ano. A previsão é de que o abastecimento volte ao normal quando a construção da estação de tratamento 2 for concluída. Enquanto isso, a palavra de ordem é economia. Esta sexta-feira foi dia de corte no bairro Manacás. Mas a família do seu Durval não sofreu porque ainda tinha água em casa. Com quase 1 ano de rodízio, o morador aprendeu a usar a água de forma consciente. O carro só é lavado pela chuva, por isso está empoeirado. E dentro de casa, as torneiras foram modificadas. Mesmo com o registro totalmente aberto, a vazão de água é pequena. A mulher faz o seguinte, toda a água da máquina, ela pega e vai jogando nos baldes e lava os quintal. E o banho... 2 minutos, eu é 2 minutinhos, o menino passa 5 minutinhos, 3, eu 2. É importante economizar, né? No primeiro lugar, né? Se não economizar, não vai. Não vai ter água, né? Se continuar gastando água do jeito que está. Bastante interessante a ideia desse morador de mexer ali no encanamento para que, mesmo que você abra toda a torneira, fique apenas uma pequena quantidade de água saindo pela torneira. Olha, bastante interessante isso daí, hein? É uma medida que pode não parecer, mas acaba economizando muita água também, hein? Olha, os moradores de Valinhos vão continuar enfrentando esse problema pelo menos por mais algum tempo. É uma medida de precaução até da prefeitura e é perfeitamente compreensível porque a gente não sabe quando que essa chuva vai parar. A gente torce para que ela continue, óbvio, evidente que a gente torce para que continue chovendo para resolver o problema da crise hídrica. Mas, se a gente lembrar, no começo desse problema todo, as previsões indicavam aí que a crise hídrica só iria ser resolvida em 4, 5 anos. O sistema Cantareira só voltaria a ter ao mesmo nível de água em 4, 5 anos. Imagina agora como é que deve estar a situação. Deve estar ainda pior, né? Então nós não vamos nos ver livres dessa crise, pelo menos tão cedo, infelizmente. Uma notícia terrível da gente dar aqui, mas é fato, não tem o que fazer. A gente vai demorar muito tempo até resolver o problema da água e por isso o racionamento foi adotado como uma medida para evitar esse problema. Racionamento também retomado nas cidades de Rio das Pedras, Cordeirópolis e Iracemápolis. Nesses municípios também foi suspenso por causa das festas de fim de ano. Houve a sensibilidade dos governantes. Em Rio das Pedras, o racionamento vai das 6 da manhã até às 6 da tarde. Em Iracemápolis, o corte da água vale desde outubro, interrupção das 8 da manhã até às 5 da tarde. Já em Cordeirópolis, o rodízio foi adotado em agosto, acontece também das 6 da manhã até às 6 da tarde. De acordo com a prefeitura, inclusive, daquele município, o consumo caiu até no último mês. As pessoas estão conscientes, estão cada vez mais conscientes com o uso da água. Só que é engraçado, só justamente nas cidades onde há o racionamento, né? Quando falta, é que a pessoa começa a se dar conta de que o problema pode ser maior no futuro. E é isso que todo mundo precisa ter a consciência. Todo mundo precisa saber que a água pode sim acabar e, pelo jeito, não vai demorar muito. E olha, por falar em água, uma notícia nada agradável para os moradores de Campinas. Em Limeira, antes de eu falar de Campinas, em Limeira já houve o reajuste da água no dia 1º. A conta de água subiu aí 6%. Agora vai subir a água aqui em Campinas. E prepare o seu bolso. Reajuste que vai ser aplicado a partir do mês de fevereiro em todas as categorias e faixas de consumo, exceto naquelas categorias residencial social para as pessoas de baixa renda e residencial com ligação coletiva. Vai subir quase 12% a água aqui em Campinas. 11,98% é o reajuste que foi aprovado pela bacia dos rios PCJ, né? Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, prepare o seu bolso, 11,98% de reajuste. Por exemplo, se você hoje gasta até 10 metros